Fala galera, hoje vamos falar sobre treinamento. Eu vou falar um pouquinho do meu treinamento para o Aerobiker Brasil 2017. Lembrando, não é receita de bolo, talvez o que serve para mim não serve para você. Então se você quer treinar sério, procura um profissional da área que ele vai saber te orientar melhor. Mas essas dicas certamente vão te ajudar a melhorar o seu desempenho ou te dar alguma orientação de como treinar para uma prova dessa ou para algum outro tipo de prova. Bom galera, eu gostaria de agradecer os comentários do vídeo anterior, informar que se você tiver dúvida, tiver alguma sugestão, coloque nos comentários. A ideia nossa é fazer vídeos em resposta a esses comentários. Por exemplo, eu já escolhi a minha suplementação alimentar, então nesse vídeo eu vou dizer o que eu escolhi, por que eu escolhi, e se surgir alguma dúvida nesse vídeo de treinamento, coloca aí, a gente também faz um vídeo tirando essas dúvidas ou pegando essas sugestões e compartilhando com todo mundo. Bom, falando de treino, primeiro de tudo, você tem que entender que não existe um treino sem um objetivo. Então a primeira coisa que você tem que traçar é qual o seu objetivo. Tá? No meu caso aqui é o Aerobiker Brasil 2017, é uma prova de maratona, 2 dias corridos, 2 dias onde eu pretendo fazer força, então vão ser 2 dias duros. E eu estou fazendo o meu planejamento todo baseado nessa prova. Por que eu estou falando isso? Se eu treinasse para o Aerobiker, que é prova de maratona, e fosse fazer um XCO, talvez esses estímulos que eu estou colocando no meu treinamento não serviria, tá? Então você tem que se atentar, traçar os seus objetivos, e é baseado nisso que você vai planejar o seu treinamento, ou o seu professor vai planejar o seu treinamento e os estímulos para o seu corpo. Intensidade é uma das coisas mais importantes que você vai encontrar no treinamento, a intensidade do estímulo que a gente vai colocar, e todo mundo se baseia com zonas de treinamento. Essas zonas elas podem ser medidas ou mensuradas através da frequência cardíaca ou da potência. Tá? Na speed eu uso potência, na mountain bike eu usava frequência cardíaca, mas eu não consegui me orientar direito, então eu uso potência para treinar speed, e mountain bike eu prefiro não usar nada, eu prefiro basear no meu feeling, baseado no que eu estou sentindo ali na speed, eu tento passar isso para o mountain bike, e é assim que eu me sentir melhor, tá? Mas você pode fazer com frequência cardíaca, você pode fazer com potencímetro. Existe uma grande diferença nisso aí, e eu vou tentar explicar para vocês o porquê. Zonas de treinamento. Existem algumas formas de mensurar isso. Eu gosto de 2 delas, que é o FTP, que é em relação à potência, e o FTHR, que é frequência cardíaca. Existe uma terceira que é muito usada também, que é em relação à frequência cardíaca máxima. Resumidamente, como é que faz essa mensuração? Como você acha o seu FTP ou o seu FTHR? Tá? Basicamente, você vai fazer um treino de 20 minutos corridos, numa potência quase máxima, não é a máxima, porque se você começar muito forte, você não vai conseguir fazer os 20 minutos de forma adequada. Então é bom você trabalhar numa média alta, e no finalzinho, se você ainda tiver gás, aí você dá o máximo e aumenta essa média aí. Então é assim que eu faço o treinamento, tá? Então você vai fazer um aquecimento, tá? Antes dos 20 minutos, você faz um aquecimento para preparar a musculatura, preparar a frequência cardíaca, para você começar os seus 20 minutos já numa condição bacana. Bom, lembrando que esses 20 minutos, o ideal é você estabelecer uma força média, tá? Uma frequência cardíaca média. Então, para isso funcionar direito, o ideal é que você escolha um segmento ou um terreno onde você não tenha muitos altos e baixos, não tenha muito relevo, tá? Porque se tiver descida, você vai perder potência, vai perder força na descida. Se tiver subidas, você vai fazer muita força naquela subida. Então, o ideal é que você ache um terreno mais estável, tá? Pode ser uma reta, dependendo da sua cidade, ou pode ser uma subida, igual aqui no Espírito Santo, a gente prefere fazer numa subida. Existe um lugar específico onde a gente consegue fazer esse estímulo de 20 minutos sem muita interferência, tá? Estabelecido o seu FTP ou FTHR,
a gente vai montar as zonas de treinamento, são percentuais, eu vou colocar aí no vídeo. E baseado nessas zonas de treinamento é que a gente vai estabelecer os estímulos de acordo com o objetivo que você traçou. Bom, galera, vamos para esse quadro aqui, vai ser mais fácil explicar para vocês as zonas de treinamento e como calcular elas. Aqui, resumidamente, a gente tem na primeira coluna as zonas, na segunda coluna o nome que a gente dá a cada zona dessa, então a gente tem que se familiarizar com eles. Terceira coluna, percentual de FTP, quarta coluna, percentual de FTHR e a quinta coluna, o percentual da frequência cardíaca máxima. Eu vou começar por ela porque é a mais fácil, é a mais utilizada. Eu não gosto muito particularmente, não acho ela muito exata, mas como é que a gente calcula isso? A gente acha a frequência cardíaca máxima, isso você pode medir numa prova, ou pode medir em testes de 20 minutos, como a gente fez ali, ou também fazendo um cálculo que eu não gosto muito, que é 220 menos a idade para homens, ou 226 menos a idade para mulheres. Aí você vai ter essa referência aí de frequência cardíaca máxima. É só fazer o cálculo e você vai achar cada zona. Tá? O FTP e o FTP-HR a gente vai calcular através do testezinho que eu falei, teste de 20 minutos. Achou o resultado, tem gente que gosta de subtrair 5% desse resultado e aí sim calcular as zonas. Tá? A maioria dos professores hoje usa o site Training Peaks, então se você quiser vai lá, faz uma continha, aconselho. Através dele você vai ver a alteração dessas zonas, porque elas não são estáveis, elas vão alterando, você vai treinando, você vai melhorando seu desempenho, e aí o seu FTP vai aumentar, o seu FTP-HR também vai alterar, e é legal você acompanhar isso, porque as suas zonas de treinamento elas vão mudar, tá? E além do mais, eles vão te dar várias informações de fadiga, overtraining, então vale a pena, vou deixar na descrição aqui o link do Training Peaks, se você tiver interesse em fazer um treinamento mais sério. Então como é que eu dividi o meu treinamento? Eu dividi em treinos de resistência, treinamentos de força, treinamentos de montanha, subida e descida técnica, recuperação ativa e recuperação sem ser ativa, que é ficar em casa mesmo, dar aquela descansada ou dar uma caminhada, treinamentos longos, como a gente vai fazer maratona, é super importante que a gente já estabeleça estímulos de permanecer na bicicleta ali sentado, fazendo força por períodos longos, tá? Simulados de prova, então a gente vai para alguns lugares onde a gente tem o terreno e o relevo parecidos com o Iron Biker, em horários onde o sol já está mais quente, que é o que a gente vai encontrar lá. Ouro Preto e Mariana, à noite é frio, mas à tarde e de dia é um calor, um negócio que só quem vai lá entende. Intervalados. Odeio intervalado. Mas intervalado é necessário, a gente tem que fazer intervalado. É um dos estímulos mais importantes e é uma das formas mais fáceis de você se conhecer, porque no intervalado você consegue entender o seu corpo e entender o seu tempo de recuperação. Isso é muito importante, principalmente para as provas de speed. Quando você sai numa fuga e vem para trás do pelotão, você saber em quanto tempo você consegue se recuperar. Paralelo a isso, como eu falei, eu tenho problema de coluna, eu tenho dores na lombar. De acordo com o meu massoterapeuta, eu vou fazer massoterapia, em falar nisso, vou falar um pouquinho de massoterapia para vocês. Então, vou fazer massoterapia. De acordo com ele, o problema é na perna, que consequentemente passa para a coluna, tomara que seja. Vou fazer fortalecimento de core, alguns exercícios de prancha, elevação de quadril, exercícios de ombro são importantes. Tudo eu vou fazer em casa, tá? Eu não vou para academia, não vou fazer funcional. Eu acho que o funcional é um baita do exercício para quem pretende fortalecer aí a musculatura. A academia, se ela é feita adequada, de forma adequada, ela ajuda bastante, tá? Existem pessoas que não gostam, existem teorias que vão contrárias a isso.
eu me sinto bem. Eu acho que se fizer de forma adequada, só tem a somar. Os próximos vídeos são de treinamento, então eu vou tentar mostrar para vocês cada um desses estímulos, como eu estou fazendo e como que você pode fazer aí também. Se você está curtindo os vídeos, deixa aquele like, se inscreve no canal, acompanha a playlist e não deixe de deixar o seu comentário, porque isso facilita para a gente a passar para vocês exatamente o que vocês estão buscando. Então, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, coloque nos comentários que a gente tenta gravar aí para vocês. Até a próxima. Valeu!